Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis. Vocês estão todos me ouvindo bem? O som está bom? Façam aí positivo se o som estiver bom. Tá? Ah, maravilha. E hoje nós estamos em festa, porque essa semana é a nossa semana de aniversário, né? A semana de aniversário da nossa casa, a Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, em Petrópolis, no bairro Borém. No dia 12 de outubro, nós completamos 6 anos de existência, de trabalho, de estudos, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, por nos proporcionar essa oportunidade de abrir esse cantinho aqui no alto da serra, literalmente no alto da montanha, porque quem conhece a nossa casa sabe que ela fica no alto, né? No alto de uma montanha. E nós trabalhamos aqui buscando divulgar o evangelho, divulgar a doutrina espírita. Estamos muito felizes hoje por podermos realizar esse seminário muito interessante, com certeza vocês irão gostar muito. E esse é o nosso 6º seminário espírita sobre a Boa Nova. E o nosso tema é da lei de adoração. Esse tema que nós encontramos aqui no livro dos Espíritos, né? Então, que nós todos possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade de estudarmos esse tema tão interessante que se encontra aqui na parte 3ª do capítulo 2 de O Livro dos Espíritos. A lei de adoração, eu gosto sempre de citar, ela inicia na questão 649 do Livro dos Espíritos e termina na questão 673. E com certeza o nosso irmão irá nos brindar com uma boa reflexão sobre esse tema. E hoje o nosso palestrante, o nosso convidado é o Robson Valentim, trabalhador espírita, palestrante, divulgador dessa doutrina. E o Robson é trabalhador do Centro Espírita Leopoldo Machado, que se localiza, como eu falei, em Nilópolis. Só falando rapidinho, né, se me permite a ousadia, de Leopoldo Machado, ele era baiano, foi jornalista, professor, escritor, poeta, compositor e palestrante, né? Foi uma das mais importantes figuras do espiritismo e um grande incentivador das mocidades espíritas no Brasil. Então, é só lembrar disso já nos dar um grande prazer e o interesse em conhecer um pouco mais da biografia desse grande brasileiro, desse grande espírita, Leopoldo Machado. Mas antes de nós iniciarmos o nosso seminário, nós vamos pedir à nossa irmã Denise que faça a leitura do preparo. Denise, dá para fazer a leitura do preparo e a nossa prece de abertura? Bom dia a todos. Nosso livro que utilizamos é o livro Coragem, Francisco, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. No domínio das provas, é a lição 34. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa,
durante a fase de berço e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância. Encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado, assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfiguravam a suavidade da vida interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência, inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades, que se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparece uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Emmanuel. Então, Senhor, que essas palavras que o nosso amigo Emmanuel nos traz, querido Espírito, que nos auxilia na orientação do nosso Mestre Jesus. Graças te damos, ó Pai, pela imensa alegria em estarmos aqui juntos, compartilhando, refletindo, emitindo os nossos melhores sentimentos a todos nós, nosso planeta Terra, nossa humanidade, encarnada e desencarnada, pedindo aos céus que nos abençoe a todos, nos dê coragem e força para continuarmos a caminharmos pelos passos do nosso Mestre Jesus. Querido Francisco, irmão Alegria, esse sol que ilumina e aquece a todos nós. Gratos estamos por mais uma vez aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, que possamos apreender todos os ensinamentos refletidos na manhã de hoje, neste belo dia de domingo. Gratos sempre, Senhor, a sua misericórdia, bondade e justiça. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, Denise. Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso seminário. Eu passo a palavra ao nosso companheiro Robson Valentim. Robson, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Vamos lá, bom dia a todos. A gente sempre agradece aí do fundo do coração a oportunidade que a casa dá a gente de trabalho. E o nosso tema de hoje está sendo a lei de adoração, que é a primeira lei moral que está sendo estudada aqui no Livro dos Espíritos, e na terceira parte do Livro dos Espíritos, e uma lei que traz, segundo alguns espíritos,
as partes mais importantes do nosso estudo da doutrina espírita. A gente vai explicar daqui a pouco sobre o que é. Quando a gente abre aqui o capítulo da lei de adoração, a gente vai ter aqui o cardápio, né? Objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, prece, politeísmo e sacrifício. Mas eu quero convidar vocês, aí, antes da gente entrar a ler algumas perguntas e analisar essa lei de adoração, a gente tentar aqui fazer um esforço para imaginar a vida primitiva, a vida quando o princípio inteligente terminou de se transformar em espírito, e o espírito foi criado simples e ignorante, e começa a sua jornada lá nos mundos primitivos. E o que os espíritos fazem com a gente aqui, em primeiro lugar, né? Eles, em primeiro lugar, eles dizem para a gente o seguinte: nós não somos esse corpo aqui, nós somos espíritos, a gente existe a esse corpo e sobrevive a esse corpo. Então a gente já existe há muito mais tempo. A gente está aqui vivendo algumas experiências na matéria até chegar à perfeição. Mas teve um momento que nós fomos criados de maneira simples e ignorante. A gente tem dificuldade de olhar para frente, olhar para trás para a gente é mais fácil, né? A natureza oferece vários exemplos aí para a gente estar olhando para trás. Então tenta imaginar aquela vida ainda da caverna, ainda, aquela vida sem nenhuma indústria, sem nenhuma ainda qualidade de vida dentro do que a gente conhece hoje, quando o homem, no primeiro momento, ele consegue identificar quais são os predadores dele, de que animais ele precisa se defender, senão ele vai perder a vida, e como a nossa alimentação ainda é carnívora até os dias de hoje, ele começa a identificar quais são os animais também que ele vai se alimentar. Quando vem daqui da terra mesmo, a gente aprende a se defender. Quando começa a vir do céu, em forma de tempestade, de trovões, a gente não sabe de onde está vindo. O que acontece? A primeira coisa que o homem faz é se colocar na posição de submissão, reconhecer que tem uma força superior. Tá? Então tem até umas coisas que, quando a gente falar da prece, a gente já vai adiantando, né, que no primeiro momento o homem se coloca de joelho. Por quê? Porque desde o início da história da humanidade, quando alguém está duelando, ou então está tendo guerra, alguma situação de conflito, aquela parte que perde se coloca de joelho. Então ela se coloca de joelho numa posição de, me rendo. Outra coisa, as pessoas fazem prece, oração, com as mãos juntas assim, né? Porque na época não existia algema como existe hoje. Se pegar os filmes antigos, a pessoa entregava as mãos, vinha alguém com uma corda e te amarrava. Então a pessoa coloca aqui também, se portando diante de Deus, como você se porta diante de um tirano, diante de uma autoridade, diante de um rei da época, né? Alguém que se temia bastante, tinha que ter muito respeito. Tá? Então, quando a gente falar de prece, né, eu me lembro uma vez até de uma reitora da UFRJ, que é espírita, fazendo palestra sobre prece. Ela falou assim: tem 3 momentos da prece que são importantíssimos da gente analisar. Né? Um primeiro, a pessoa só sabe fazer prece de joelho porque, fazendo a prece de joelho, ela acredita estar se portando diante de uma autoridade. Aí ele até fala assim: olha, se só sabe fazer a prece de joelho, que faça. Mas a gente não precisa fazer mais prece de joelhos nos dias de hoje. Né? Depois chega um determinado momento, que é a segunda etapa, ela fala para a gente assim, que chega um momento em que a gente descobre que Deus não é essa autoridade, que Deus é amor, Deus nos ama o tempo todo, e o relacionamento de Jesus com Deus, ele chamava Jesus de Abba. Abba significa meu paizinho, meu querido paizinho. A gente sabe que não é qualquer um que a gente chama de meu querido paizinho, né? Tem que ter muito amor aqui, né? Então, o que Jesus veio fazer com a gente foi mostrar para a gente que, olha, não é esse tirano todo que você está pensando, não. Você pode conversar com ele de maneira informal, de maneira mais simples, enfim. E chega uma terceira etapa, que é aquela que o Paulo de Tarso fala: já não sou eu mais que vivo, é o Pai que vive em mim. Ele já entrou em sintonia tão grande com o Pai. Por isso que eu vou dizer que, como a gente vai estudar a prece, os espíritos dizem que essa lei de adoração é a lei mais importante para a gente, enquanto espírita, dos fenômenos mediúnicos, principalmente. Né? Porque através da prece a gente está aprendendo o quê? A fazer um intercâmbio, a entender as mensagens, sentir as mensagens do plano espiritual. Para vocês terem uma ideia de como esse assunto é tão sério,
Leon Denis, no livro No Invisível, ele diz que ele levou mais de 20 anos de exercício da prece até conseguir fazer contato com os espíritos superiores. Então, quer dizer, ele tem um momento que ele fala assim, parece que a espiritualidade ela fica te testando de todas as maneiras possíveis, até ver se você realmente merece, né, ter essa abertura toda com os espíritos superiores. Então, quando a gente vai falar de prece, por exemplo, né, a gente vai falar assim, o que é a prece? A prece, no primeiro momento, ela parece que está sendo um monólogo. Eu estou falando palavras acreditando que alguém está ouvindo, mas não tenho menor resposta, não tenho um retorno nenhum, mas conforme a gente começa a exercitar, e aqui dentro da doutrina espírita, a gente tem a recomendação de se fazer prece, no mínimo, quando acorda e quando dorme. Então a gente faz pelo menos prece quando acorda e quando dorme, e outros durante o dia, né? Mas conforme você vai fazendo isso com frequência, você vai percebendo que aquele diálogo mental, de maneira muito sutil, com o tempo, se transforma em monólogo, ou de monólogo em diálogo, aliás, falei errado, né? Se transforma de monólogo em diálogo. Você começa a ter um intercâmbio aqui, você começa a ter um relacionamento com o seu anjo da guarda, ou até mesmo com um espírito familiar que esteja nos ajudando, sem a gente perceber. E ela é sutil, gente. Ela é sutil porque, olha só, eu, por exemplo, quando acordei ainda há pouco, fiz a minha prece quando estava na cama ainda, né? Aí a prece, eles até pedem para a gente assim, ó, dediquem um momento à prece, não faça a prece de qualquer maneira, né? Vamos ter um pouquinho de tempo, pelo menos uns 5 minutos para a gente fazer a prece. Aí eu estou no meio da minha prece me pedindo que me dê um dia tranquilo, que possa estar protegendo a minha família. Quando eu penso na família, de repente, é o momento que o anjo da guarda manda para a gente com relação à filha, é mesmo, né? Daqui a pouco, quando terminar a prece, eu vou procurar minha filha. Tá, já começa a ter um intercâmbio que é sutil no primeiro momento, a gente não percebe, a gente acha que a gente que está tendo a ideia, mas não é, são eles que já estão começando a ter esse intercâmbio com a gente. E fazendo esse exercício, por isso que ele está falando, né, da importância da prece, né? Fazendo esse exercício, daqui a pouco a gente está tendo um relacionamento mais ostensivo, mais direto com os nossos amigos que estão do outro lado da vida através da prece. Tá? Então, no primeiro momento, vamos pensar assim, ó, né? O homem da caverna procurando identificar quem são os predadores e como ele não entende essas potências, ele se porta de maneira respeitosa e temerosa, com medo. Aí vem a doutrina espírita e traz uma informação para a gente, uma informação que eu já vi, que ela incomoda alguns companheiros de outras religiões. Que, por exemplo, ele fala de 3 revelações e coloca o Espiritismo como a terceira revelação. Vocês já viram isso, né? Allan Kardec traz essa informação, em primeiro lugar, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele vem desenvolver melhor essa ideia quando começa a estudar o livro da Gênese. E, em primeiro lugar, para que as pessoas não fiquem incomodadas, ele vem explicar o que é revelação. Ele fala, vamos entender primeiro o que é revelação. O que é revelação? Revelação é quando é trazido para a humanidade uma informação que até aquele momento não se tinha. Então, por exemplo, quem gosta de matemática, um dia teve um grego chamado Pitágoras, que ele fez lá um teorema, que hoje é conhecido bastante na matemática, do triângulo, né? De triângulo retângulo, que ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Aquilo ali, ninguém na história da humanidade tinha trazido aquela informação até aquele momento. Então, aquela ali foi uma revelação. E Allan Kardec ele faz questão de, nas Gênesis, explicar assim, existe o revelador originário e existe o secundário. Quem são os reveladores secundários? São os nossos professores até hoje, que nas escolas estão repassando essa informação de Pitágoras, como várias outras. Mas quando chega para o campo da religião, principalmente, eles não vão utilizar o nome de filósofo, de cientista, não vão usar o nome de Messias, de profeta, vão trazer outros nomes. E aí, Allan Kardec diz para a gente, nessa história da lei da adoração, que a primeira revelação que a gente teve aqui na Terra foi Moisés. Aí, quando eu vi essa informação pela primeira vez, eu era um estudioso de religião, eu falei, mas como assim Moisés? Moisés tem tão pouco tempo. Moisés deve ter aí, entre os historiadores, eles discordam nos anos, mas tem gente que acredita que tem 4.000 anos, tem gente que acredita que tem 6.000 anos. Vamos botar aí, não tem mais do que 6.000 anos, Moisés. E a cultura na Índia
A gente vai ter livros hindus, dos Vedas, que tem mais de 10 mil anos. Então, por que Moisés, que é tão recente, é a primeira revelação? E a doutrina espírita vem explicar, porque foi a primeira vez na história da humanidade que uma pessoa trouxe a informação de que Deus é um só. Aí a gente vai entender a parte final lá do capítulo de Lei da Adoração, quando ela fala sobre politeísmo. Fala por que as pessoas acreditavam que eram vários deuses. Em primeiro lugar, que os fenômenos da natureza são variados. Então, se eu estou vendo uma tempestade caindo, eu acho que tem um Deus controlando ali o trovão. Mas se é o sol, eu vou dizer que tem um Deus do sol. Se está vindo o mar que ficou agitado, eu vou dizer que tem um Deus dentro do mar. Então, naturalmente, a pessoa, naquele primeiro momento, acreditava que tinham várias personalidades desempenhando esses papéis de divindade. Com o tempo, começou-se a criar a figura também de deuses para explicar cada comportamento, cada característica de personalidade. Então falava, fulano é assim porque é o deus da guerra, fulano é assim porque é filho do deus do amor. Então cada um explicava de uma maneira. Esse é o politeísmo que a gente tem, né? Ainda em várias culturas na Terra nos dias de hoje. Mas o que Moisés veio dizer? Moisés veio dizer, na verdade, Deus é um só. Essa informação ninguém tinha até aquele momento. E só hoje, século XXI, a gente está tendo a confirmação científica a todo momento de que Deus realmente é um só. E essa confirmação científica ela vem de que forma? Vamos pensar aqui junto comigo, gente. Ó. Nós estamos vivendo um período eleitoral, não estamos? Daqui a pouco a gente vai definir aí, alguns estados já definiram, mas tem outros estados que não. Está definindo quem vai ser os governantes, vai definir presidente ainda, e a partir da definição vai ter uma série de normas que podem ser mudadas ou não. E as normas do universo, elas estão sendo mudadas? O universo está vivendo numa harmonia o tempo todo. E outra coisa, hoje a física quântica está descobrindo que a gente quer entender o movimento que um planeta faz ao redor de uma estrela, estuda o átomo. É o mesmíssimo movimento. Você vai pegar o átomo aqui, o micro, entendendo o micro, você entende o macro. Então, aqui o átomo vai ter o elétron, que vai fazer o papel dos planetas, que ele vai ficar circulando ao redor do núcleo, né? Onde tem aí os prótons e os nêutrons, e o elétron está fazendo aquele movimento. Aí você começa a entender o átomo aqui, você começa a descobrir como é que funciona na cadeia planetária e em todos os lugares. Você começa a descobrir que existe uma harmonia tão grande. A única coisa que muda são algumas variáveis que o pessoal usa na ciência. Por exemplo, aqui no nosso planeta, a lei de gravidade é 9,8 metros por segundo. Você vai em Vênus, ou vai em Marte, a lei da gravidade para eles vai ser diferente. Mas existe a lei da gravidade. É só a variável que é diferente. Então a gente vai entender o seguinte, que Deus não tem como ser mais de um, que a gente não estaria em harmonia. O tempo todo estaria tendo mudanças, igual vai ter agora com a definição do nosso processo eleitoral aqui no Brasil. Né? E Moisés trouxe essa informação e dentro dos mandamentos dele, ele trouxe 3 mandamentos. Ele fala assim, Deus é um só, para a gente aprender a ter respeito ao nome, à figura paterna, esse nome, Deus, e para se dedicar-se um momento a Deus também, que na cultura deles passou a ser o sábado. E vejam bem, gente, ó, quando veio essa primeira revelação, porque as pessoas não tinham costume nem de pensar em Deus, nem de acreditar em Deus, e muito menos de se dedicar a Deus. Então eles começaram a impor, por questões mesmo de fé, que todo sábado a pessoa deveria se dedicar a Deus. Nós espíritas, a gente se dedica a Deus quando acorda, quando dorme e durante outros momentos ao longo do dia, quando a gente faz a nossa prece, certo? E depois Moisés trouxe 10 mandamentos também com relação ao próximo. Então os mandamentos a gente vai resumir assim, ó. Não matar, não roubar e não desejar os bens do outro, não cometer o adultério, não desejar o companheiro ou companheira do outro, não falar mentira, que é o falso testemunho, e honrar pai e mãe. São esses 7 mandamentos aí. Então foram 3 mandamentos com relação a Deus, 7 com relação ao próximo. Isso foi considerado pelos espíritos a primeira revelação na história da humanidade. E a segunda revelação? O Cristo. Mas o que o Cristo fez de diferente?
trouxe o quê de revelação? Em primeiro lugar, ele veio cumprir a lei, porque o próprio Moisés, ele trouxe a lei através de um processo aí de pneumatografia, que a gente estuda hoje no livro dos médios, né? O processo da escrita direta, mas ele mesmo não cumpria, tinha exceções na lei dele civil. Então ele falava assim, não matar. Ah, mas se a mulher, e só a mulher, não o homem, se a mulher for pega em adultério, ela pode ser apedrejada em praça pública. Se alguém for pego se comunicando com os espíritos, vai ser condenado à morte, porque as pessoas só usavam os espíritos como oráculo, e muitos generais também, militares, né, iam fazer consulta com os espíritos, tomavam o caminho errado e a tropa morria. Então, o que acontece? Tem um momento que Moisés bateu o martelo e falou, se eu pegar alguém se comunicando com o espírito a partir de agora, pena de morte. Então, ele mesmo começou a excepcionar a própria lei que ele trouxe. Não matar, mas pode matar quando acontecer isso. Jesus veio aqui para quê? Para cumprir a lei totalmente. Então, como revelação, foi a primeira pessoa, o primeiro espírito que veio cumprir. Mas ele trouxe algumas informações também diferenciadas. Informações que foram a primeira vez que a gente teve aqui na história da humanidade. Por exemplo, amar até o próprio inimigo. Gente, aonde a gente encontra isso em outras culturas? Vamos fazer uma pesquisa aí, todo mundo. Amar até o próprio inimigo. É interessante que a gente, né, às vezes, tem umas conversas com amigos de outras religiões. Eu tenho muitos amigos que são protestantes e alguns católicos também, né? E tem um salmo no Velho Testamento. Quem conhece o Velho Testamento aí, não sei se vocês têm o costume também de dar uma estudada no Velho Testamento. O Velho Testamento ele começa com 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros de Moisés. Depois vem 2 livros históricos contando a história do povo, né? Primeiro Reis, Segundo Reis, tal. Livros históricos, e depois vem o livro de Salmo escrito por Davi. Nesse livro escrito por Davi, o Salmo 137 termina assim, ó, bem-aventurado aquele que pegar a cabeça do filho do inimigo e esmagar contra a pedra. Eu falei, meu Deus do céu, o que isso tem a ver com amar ao próximo como a si mesmo? E foi escrito, está lá, vai ficar salvo aí, né, para vocês, né? Salmo 137. Confiram depois, quem quiser pegar o Velho Testamento e dar uma lida, né, nesse salmo. Tá? Então, o que Jesus veio fazer? A regra é amar o tempo todo e amar até o próprio inimigo. Né? E Jesus, é claro, né, tem uma conversa dele que a gente estuda bastante, né, com Nicodemos, que ele estranha, ele fala, mas como você, que é um senador, fariseu, uma autoridade, eu estou falando de coisas da terra, você não está acreditando em mim? Se eu te falar das coisas do céu, então, aí que você não vai acreditar mesmo, porque tem um momento que Nicodemos vem fazer perguntas sobre reencarnação. É possível uma pessoa velha retornar para o útero materno? Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, né, do Evangelho de João, ou capítulo 4, número 3 ou 4. Então, quer dizer, depois a gente dá uma olhada, acho que é o 3. Tá? Então, o Cristo é a segunda revelação dentro dessa história da lei de adoração. E, atualmente, ele vem dizer para a gente qual é a terceira revelação. Está sendo o Espiritismo. Por que o Espiritismo? Porque o Espiritismo, de novo, ele vem trazer informações novas, que a gente até o momento ninguém tinha falado também, ou se falou, não falou de maneira completa. Por exemplo, pluralidade das existências, vida em outros planetas. São informações novas para a gente. Há várias moradas na casa do Pai. O Cristo falou de maneira muito ainda generalizada, né? Agora ele vem falar, não, todos os mundos são habitados, existe mundo primitivo, existe mundo de expiações e prova igual ao nosso, existe de regeneração, existe mundo de todos, existe mundo celeste, vem falar a característica de cada um desses mundos, está trazendo informações novas para a gente. Né? Então, olha só, gente, fazendo essa introdução breve aqui para a gente, vamos pegar aqui, ó, 649, como a companheira Rose falou, né? Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, porque pela adoração aproximamos dele a nossa alma. Ele vai trazer uma informação aqui interessante nessas perguntas iniciais, até para a gente pensar mesmo. Por exemplo, na 651, ele fala assim, terá havido algum povo destituído de qualquer sentimento de adoração? Fala, nunca existiu povo de ateu. Já se deram conta disso? Não existe lugar nenhum do planeta em que aquela população toda
é de ateu? O que é o ateu para a gente? Ateu hoje é aquela pessoa que confiou muito em uma determinada religião ou no membro daquela religião e se decepcionou. Então, quando chega a decepção, ele fala: agora eu não quero mais saber de nada, agora eu não quero ninguém controlando a minha vida, né? Como aconteceu, por exemplo, na época da Revolução Francesa, que foi uma ruptura de Estado com igreja, né? O povo estava cansado daquela coisa. O que aconteceu? O Estado determinava suas normas, a igreja vinha e dizia: se você não cumprir, você é herege, vai para a fogueira. O povo ficou revoltado com aquilo e rompeu. Então, naquele momento, lá na França, foi um momento que teve o maior número de ateus. Aí, coincidentemente ou não, aparece Allan Kardec com a doutrina espírita, né, os espíritos trazendo a informação para a gente: olha, nem um ponto nem o outro, vamos ter equilíbrio, né, chamando a atenção dos ateus também. Mas nunca existiu um povo de ateu aqui na Terra. Tá? A gente fica com essa informação aí para a gente. E a 650 fala que a adoração é um sentimento inato, a gente sempre traz dentro da gente essa ideia da potência maior, né? E quando a gente abre o livro dos Espíritos, o que tem no livro dos Espíritos? Primeira pergunta: o que é Deus? Nem pergunta quem, né? Muda para a preposição aí, né? Que é Deus? O que é Deus? E aí a resposta é: a inteligência suprema é a maior inteligência do universo ou do pluriverso. Chamem como quiserem, hoje já falo em pluriverso, né? Mas assim, a maior inteligência que existe, se você imaginar uma inteligência superior àquela, é mais inteligente. E é a causa primeira de todas as coisas, que criou todas as coisas. Os espíritos são bem diretos com a gente, falar: não vai muito além disso, não, porque a etapa que a gente se encontra hoje é a etapa de aprender a amar o próximo como a si mesmo. A hora que a gente aprender a amar, a gente vai começar a compreender melhor Deus. Mas agora, se você for querer aprofundar isso agora, você vai criar sistemas achando que você está certo e, na verdade, lá na frente você vai descobrir que você estava equivocado. Fica só com essas informações mais básicas. Gente, isso é uma coisa tão séria. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, né? Uma vez eu cheguei lá no Centro Espírita Leon Denis, que é a minha casa de origem. Antes de ser do Leopoldo Machado, eu era do Leon Denis. Eu passei a frequentar o Leopoldo Machado em 2002. E de 2004 para cá estou na diretoria também, faço parte do quadro de diretoria do Leopoldo Machado. Mas o que acontece, né? A gente, quando está ainda na época lá do Leon Denis, eu acabei me perdendo. Me ajuda aí, gente. Eu fui falar lá da casa e acabei esquecendo o que eu ia falar. Lembrei. Eu perguntei para os espíritos assim, falei assim: gente, se tem vida em todos os planetas, por que vocês não deixam a gente observar isso, confirmar isso? Por que a NASA até hoje não viu vida em outro planeta? Né? Por que a gente não consegue ter contato com seres de outros planetas? Aí os espíritos responderam assim: sabe por que vocês não tiveram ainda? Porque se vocês descobrirem que tem vida em Marte, por exemplo, vocês vão querer ir lá para raptar uma espécie para dissecar e estudar aqui. Vocês vão querer pegar uma pedra lá e vender mais caro do que o ouro aqui, dizer que a pedra é preciosa, porque é pedra de Marte. O coração de vocês ainda está voltado muito para o egoísmo. Então, tem algumas pessoas aqui no planeta que já conseguiram fazer isso, mas não podem divulgar de maneira extensiva para todo o público. Então, da mesma maneira, eles falam com a gente, falam: não procure entender Deus. Agora, muito mais do que isso, não, que vocês vão entrar no labirinto aí, vão achar que estão sabendo, na verdade não estão sabendo de coisa nenhuma. Né? E, gente, entra aqui na adoração exterior, na pergunta 653 do Livro dos Espíritos, e a adoração exterior, ela vai refletir as maneiras como a gente encara a religião. E aí eu faço um apelo, toda vez que eu falo desse tema, eu faço um apelo. Nós espíritas, a gente volta e meia, a gente sofre algumas críticas, ou até mesmo preconceito com relação à nossa religião. Mas nós espíritas não podemos ter esse preconceito com as outras religiões. A gente tem que fazer um esforço muito grande dentro da gente. Eu vou falar para vocês assim, ó. Volta e meia nós somos convidados para ir na Igreja Católica, por exemplo, para casamento ou batismo.
não é? Que a gente tem nossos parentes, convidam a gente. Eu vou na igreja católica, gente, eu vou dançar conforme a dança mesmo. Tem que ficar de joelho, eu vou ficar em pé, eu vou ficar sentado. Por quê? Porque isso se chama respeito àquela instituição. E outra coisa, eu vou procurar até entender, acompanhar como é que é a organização dele, é canto da entrada, canto das ofertas. Hoje, né, a missa de hoje tem muita diferença de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu cheguei a frequentar durante um tempo a igreja católica. Hoje, o padre tem um momento maior que ele fala do evangelho. Ele faz uma palestra mesmo, igual a gente faz nas nossas casas. Era muito curto, agora ele faz a palestra em 20 minutos, 30 minutos, ele fala mais do evangelho. Mas eu estou chamando a gente para essa consciência, né, de que eu devo respeito a essas instituições. Eu sou chamado para ir numa religião protestante qualquer. A gente sabe que o protestantismo hoje ele é muito alargado, né? Tem os protestantes tradicionais, os que vêm lá da reforma, desde a época de Lutero, mas tem os que são mais novos, tem os pentecostais, tem neopentecostais, como diz aí a classificação mais acadêmica aí, né? Gente, eu vou chegar no culto deles. Como é que é o culto deles? Normalmente vai ter louvor, música antes de começar. Eu vou acompanhar, eu sou músico, eu vou acompanhar as músicas, eu vou prestar atenção na harmonia. As músicas estão ficando cada vez melhores, estão com uma qualidade impressionante, né? E depois vai ter o culto. E eu devo respeito a isso. Eu estou chamando a atenção porque já acontece comigo, tá? Eu vou fazer uma oração num lugar que as pessoas não são espírita. As pessoas sabem que eu sou espírita. Às vezes a pessoa nem fechar os olhos, aquela atitude, né, de quem está orando, ela fecha, porque é um espírita que está falando. Quando eles fizerem a oração, eu vou fechar meus olhos e vou vibrar junto com eles. Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Né? A gente ter respeito, isso tem que vir de dentro da gente. Né? A gente tem esse respeito por todo mundo. Entender, por exemplo, Chico Xavier, por exemplo, ele tem uns exemplos maravilhosos. Ele fala, eu fui coroinha da igreja, enquanto estava na igreja eu via que tinha gente que era, curiosamente, o padre botava a hóstia dentro da boca, iluminava o corpo todo, mas tinha gente que colocava a hóstia apagada naquele mesmo momento. Por quê? Estava proporcional à fé da pessoa. Ali ele começou a ter o contato com os espíritos, a observar um monte de coisa. Então, quer dizer, gente, dentro dessas igrejas, dentro das religiões, não importa se o pessoal chama de Alá, ou então o budista, por exemplo, nem chamar de Deus, ele fala nirvana, estado de nirvana, né? A gente tem que aprender a respeitar as religiões. Aliás, o hinduísmo não, o islamismo, ele ainda é hoje, em número de pessoas, não em regiões, a maior religião do planeta. Né? Porque aquela região asiática lá, é muita gente que tem lá, né? Islâmico. E, gente, não sei se vocês sabem disso, mas o islamismo ele tem 4 grandes profetas: Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. E eles têm um costume na cultura deles de que eles têm status, né, social quando eles sabem falar o texto todo de cor. Então é comum você pegar uma pessoa que seja muçulmana e falar para ela, vai falar o Evangelho de João todo para você, que você não decorou, ele sabe o Evangelho de João todo. Né? Ele tem os 40 dias de peregrinação ao Meca, em que são 40 dias que ele faz jejum, né, de alimento durante o dia, enquanto o sol está por aqui. Quando o sol se põe, ele pode comer. Mas o objetivo é você fazer jejum de maus pensamentos. Gente, isso é difícil, né? A gente, enquanto espírito, já tentaram ficar 24 horas sem pensar alguma coisa ruim, sem falar mal dos outros, sem falar mal de político, sem falar mal do governo, já tentaram fazer isso. Eles ficam 40 dias fazendo esse exercício. Então tem coisas belas, bonitas por trás de cada religião, de cada adoração exterior. Eu faço parte de um estudo, né, sobre a vida e obra de Chico Xavier já há 18 anos. E teve um ano que a gente trouxe na nossa casa aqui em Neópolis uma senhora que ela faz a psicografia dos livros do Espírito Rochester. Então ela trouxe os vários livros, botou todos os livros lá, e quando ela falou, eu tenho até isso gravado aqui, né? Ela falou assim, a psicografia me fez uma coisa maravilhosa, porque conforme eu ia psicografando, eu ia vivendo o que o personagem estava vivendo também. E cada livro meu se desenvolveu dentro de uma cultura religiosa diferente. Então ela teve a oportunidade de conhecer o que era o budismo, conhecer o islamismo, conhecer, né,
pessoal lá do Lao Tse, lá da China, aquelas culturas chinesas. Tive a oportunidade de conhecer também o judaísmo e ter respeito por cada uma delas. Eu convido aqui a vocês, né, para efeito de estudo, buscar o livro Depois da Morte, do Leon Denis, que esse livro, logo na primeira parte, Leon Denis vem mostrar para a gente que a reencarnação ela esteve presente em todas as culturas e vem mostrar onde está e por que tem um determinado momento que o povo desviou e não fez mais o estudo da reencarnação. Né? Então, gente, ó, eu estou aqui no monólogo por enquanto, né? Ninguém está participando, eu estou falando. Se vocês quiserem participar, quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, tá bom? Vamos aqui para a pergunta aqui na adoração exterior. 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? Fala, não, a verdadeira adoração está no coração. Né? A adoração exterior é útil? Sim, ela é útil se ela não for uma simulação, um simulacro. É sempre útil a gente dar o exemplo. Aí vem o 654, que é o que puxa a nossa orelha. Deus tem preferência por aqueles que o adoram desta ou daquela maneira? Fala, ó, Deus tem preferência aos que o adoram do fundo do coração com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, do que aqueles que acreditam honrá-lo apenas através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Já que a gente está falando de lei de adoração, a gente tem um pouquinho mais de tempo aí do que o das palestras normais, né? Vocês já pararam para meditar numa coisa, gente? Olha só. Jesus, quando ele ficou durante 3 anos, né, pregando a boa nova, fazendo cura, e quando ele vai se despedir, ele vira para os discípulos e fala assim, olha, eu sei que vocês têm uma dificuldade enorme com relação a esse relacionamento com Deus. Vocês têm dificuldade de fazer oração, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma oração pronta para vocês. E deixou o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Quando você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, como terceira revelação, o que eles fazem com a gente? Eles falam assim, ó, eu faço visita toda quarta-feira a pessoas que estão muito idosas ou enfermas. E a gente procura estimular a oração. Faz a oração, normalmente a pessoa faz o Pai Nosso. Então, por isso que a gente tem que falar do Pai Nosso. Né? Ele fala para a gente o seguinte, quando falar do Pai Nosso, medita em cada frase que você está falando. Ó Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja sempre o seu nome. Venha a nós aqui, que também é o vosso reino, né? E seja feita sempre a sua vontade, aí como aqui. O pão nosso, que pode ser o pão material, mas também o pão espiritual, do conhecimento, nos dai hoje. Aí 2 coisas até interessantes que as pessoas não analisam, né? Só perdoa as minhas ofensas se eu aprendi a perdoar. Se eu não aprender a perdoar, não sou digno de perdão, não. Só perdoar as minhas ofensas, assim como eu aprender também a perdoar os outros. Outra coisa, não nos deixe cair em tentação. Ele não fala em momento nenhum, afasta de mim a tentação, não. A tentação tem que vir, eu que tenho que aprender a não cair. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? O que a gente observa? Eu gosto muito de esporte. Aí vai ter o jogo de futebol, os jogadores se abraçam, fala o Pai Nosso assim, ó, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. No final fala um amém, ainda fala um palavrão. Quer dizer, não meditou em nada, não pensou em nada, né? E outra coisa também, Jesus teve uma preocupação que essa os espíritas não estudam muito. Mas a preocupação que está aqui no capítulo aqui da lei de adoração também, sacrifícios. Ele fala assim, eu sei que também vocês têm uma questão complicada com sacrifício. Vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer sacrifício, quer lembrar de mim? Qual era a bebida mais popular naquela região, naquele período? Era o vinho. Eles têm uma produção de vinho lá até hoje. Então falou, quer lembrar de mim? Ó, o vinho vai simbolizar o meu sangue e o pão vai simbolizar a minha carne. Então, se tiver que lembrar de mim, não faz mais sacrifício nem de gente, nem de animal, nem de nada disso, não. Faz isso, se lembra dessa maneira. E você vê que até hoje as nossas igrejas, elas têm um momento em que elas fazem isso. Elas fazem o momento lá da comunhão deles, né? Enfim. Mas o interessante da gente parar para ler aqui essa parte que fala do sacrifício, né? É que ele fala assim, em primeiro lugar, nós tivemos sacrifícios de animais.
ainda no Brasil existe sacrifício de animal. Tá? O que a doutrina espírita fala sobre sacrifício de animais? Vamos pegar aqui emprestado lá na frente, na lei de destruição, nas leis morais de destruição. A gente vai encontrar uma perguntinha que vai ser bem direta com relação aos animais. 734, pergunta 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta: esse direito é regulado de duas maneiras. Necessidade de prover a minha alimentação e a minha segurança. O abuso nunca constituiu um direito. Então, o que ele está querendo dizer para a gente aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu ainda me alimento do boi, do frango, né, do porquinho, de alguns animais aqui. Então, esses animais, quando você estiver sacrificando para poder se alimentar dentro da nossa estrutura aqui, ainda vale. A gente até sabe, aí, pelo estudo da Revista Espírita, que no futuro, a vida em Júpiter, né, lá em 1857 tem a Revista Espírita, lá para quem quiser pesquisar. O que Allan Kardec falou para a gente? Lá em Júpiter, a alimentação é toda flugoral. Eles não comem mais carne. Todo mundo é vegetariano. É só fruta. Né? E eles têm como lema lá proteção aos animais. Aqui não. Aqui a gente, inclusive, ainda oferece animais ao sacrifício. Né? E também chegou uma época que se oferecia ser humano. Mas aí o que eu estava até lembrando esse dia daquele filme King Kong, né? Você deve lembrar do filme, todo mundo, né? Que o filme é mais ou menos isso, está oferecendo uma mulher como sacrifício, mas o animal, ao invés de se alimentar da mulher, se apaixonou pela mulher, né? A história do filme já tem várias versões, né? Tem uma versão antiga, uma dos anos 80, uma mais moderna, enfim. E esse sacrifício de animal é uma coisa tão de pessoas, é tão séria que Abraão, no Velho Testamento, ele ia sacrificar a própria filha, o próprio filho dele. E os espíritos vieram correndo e falaram: não faz isso não, só queria provar a tua fé. Tá bom, você já mostrou que tem fé mesmo. Né? Ia sacrificar até o próprio filho. Então, durante um tempo, tinha gente mesmo sacrificando seres humanos. Hoje, no Brasil e na grande maioria dos países do mundo mais civilizados, vai responder por homicídio. Não tem como mais fazer esse tipo de coisa. Hoje a gente entende no nosso direito que assim existe uma hierarquia de direitos. Então, o primeiro direito de todos e o mais importante é o direito à vida. Depois do direito à vida vem o direito à integridade física, direito à liberdade. O direito à liberdade religiosa vem lá embaixo. Então, eu vou por exemplo, nós somos aqui 8 pessoas, né? Vou confidenciar para vocês uma coisa. Né? Eu trabalho no judiciário. Teve uma vez que eu tive uma situação que foi muito triste, de uma pessoa que foi numa delegacia pedir autorização para o delegado de polícia para fazer um enterro de uma criança, porque ela dizia que aquela criança estava purificada pelo Espírito Santo. Aí o delegado falou: peraí, como assim? O que está acontecendo? Aí foram até o local. O local era um galpão que não tinha janela nenhuma, só tinha uma porta. E dentro do local, eles construíram de alvenaria mesmo, de tijolo, umas câmarazinhas que pareciam até caixão mesmo, sabe? Aquele que você bota o pé por cima, entra e deita dentro, dá para deitar uma pessoa inteira. A pessoa ficava ali uma semana sem se alimentar, só tomando água e azeite para se purificar. Colocaram uma criança, a criança não resistiu e morreu. O que aconteceu? Todos ali responderam por homicídio doloso. Hoje você não pode fazer mais sacrifício humano. E nem sacrifício de animal ainda é permitido, porque a gente ainda não tem uma legislação ainda fazendo isso, né? Proibindo. Mas já tem um lobby para isso. A qualquer momento o nosso Congresso Nacional vai começar a colocar leis aí de proteção aos animais também. Né? A gente está indo por etapa, né? Teve a abolição da escravatura, depois agora a abolição das informações, agora a informação está aí para todo mundo, porque antes a informação ficava só num grupo privilegiado, né? Só quem tinha dinheiro para comprar o Barça da vida aí, aquelas enciclopédias tinha informação, agora não, está tudo aí na internet. A próxima etapa nossa vai ser a valorização dos animais aí. Né? Então, Jesus teve essa preocupação, falou: então, não façam isso. Faz o seguinte, quer lembrar de mim? Pega o pão, pega o vinho,
né, dentro da simbologia, ou então o Pai Nosso. Só que os espíritos, quando vai falar do Pai Nosso, ele vem falando para a gente, olha, gente, a prece, ela deve ser feita de maneira assim, mais informal possível. Esse capítulo que trata do anjo da guarda aqui, no Livro dos Espíritos, é um capítulo maravilhoso, porque ele vem falar para a gente, tenta imaginar, gente, ó, nós temos um grande amigo que conhece a gente profundamente, conhece até o que a gente não queria que ele conhecesse. Sabe tanto da gente, conhece até o que a gente tem vergonha, né, de mostrar para as pessoas. E ele está aqui para nos ajudar. Quando a gente para fazer a oração, ele é a primeira pessoa, que é um preposto aqui do Cristo, é o representante do Cristo aqui para poder nos atender. E está nos atendendo o tempo todo. Então ele fala ali no capítulo do Anjo da Guarda, ele fala, gente, ó, não cansam de fazer, pode fazer pergunta para a gente, quanto mais vocês estreitarem esse laço com a gente, melhor. Vou dar uma experiência prática para vocês. Tá? Eu sei que para muita gente vai ter dificuldade, mas de repente para algumas pessoas pode ter utilidade. Vocês sabem reconhecer quando o anjo da guarda da gente está do nosso lado? Alguém sabe fazer isso? Eu vou dizer como é que eu consegui fazer isso. Tá? Primeiro ponto, você tem que aprender a disciplinar, fazer a oração quando acorda e quando dorme, no mínimo. Tem que ser aquela coisa assim, ó, religiosamente mesmo ali, ó, pontual. Acordei, faço oração, vou dormir, faço oração. Acordar é aquela oração do capítulo 27 do Evangelho. A oração deve ser o primeiro ato que assinala o retorno do espírito ao corpo. Tal. Quando dorme, é aquela do Santo Agostinho, autoconhecimento. Eu passo o meu dia todo. Faça essa disciplina. Tá? Depois que eu fiz essa disciplina, eu vou fazer a disciplina agora de lembrar de fazer a oração toda vez que eu estiver em momento de crise. Quando eu estiver em momento de crise, estou estressado, nervoso, com medo, faz a oração. Quando você fizer a oração, momento de crise, você vai estar nervoso e vai ter um choque vibracional. Nesse choque vibracional, é como se alguém estivesse te pegando no colo. Se tivesse uma mãe aqui do lado mesmo, né? E você vai ter um sentimento que você vai aprender a identificar com o tempo. Porque, gente, sentimento, a gente identifica. Vocês querem ver um exercício simples? Ó, pensa na mãe de vocês, encarnada ou desencarnada. Pensa com o coração. A minha mãe, por exemplo, está desencarnada, né? Eu estou pensando nela. Olha o sentimento que eu tenho por ela. Esse sentimento que eu tenho pela minha mãe é só dela. Ninguém tem esse mesmo sentimento aqui. Agora, pelo meu pai, pensa no pai agora. Eu não deixo de respeitar e não deixo de amar, mas o sentimento é diferente. O sentimento da minha mãe é só da minha mãe. O do meu pai é só do meu pai, não é isso? A gente vai aprender a ter essa identificação do sentimento do nosso anjo da guarda. Como? No choque vibracional. Eu estou estressado, estou nervoso, fiz a oração, vem aquela calma e vem aquele sentimento. Daqui a pouco eu estou começando a sentir aquela coisa em outros momentos. Falar, então é ele que está aqui do meu lado. Porque sabe que o anjo da guarda ele não fica do nosso lado o tempo todo, não. Né? Ele tem coisa para fazer também. Né? Ele tem 1000 atribuições aí do outro lado. E uma vez eu brincando na nossa casa, eu falei assim, gente, como é que a gente faz para ser anjo da guarda quando chegar lá do outro lado? Será que tem concurso público para isso? A gente vai lá, faz uma prova, quero ser anjo da guarda, foi aprovado, vai ser chamado. Será que existe isso? A resposta que os espíritos deram para a gente foi assim, para você ser anjo da guarda de alguém, você tem que ter uma experiência com a prova que aquela pessoa vai passar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, mais radical, né? A pessoa ainda está passando pela prova do alcoolismo, tem que ser necessariamente um espírito que já foi alcoólatra um dia e que venceu o alcoolismo, já superou aquilo ali, ele vai ensinar agora os passos para aquele encarnado aqui agora. Ele vai ter paciência, ele vai respeitar profundamente. Cada queda que ele observar, ele vai pensar nele e falar, meu Deus, comigo foi assim também, né? Como é difícil. Ele nos ama incondicionalmente, vai ter um respeito muito grande. Então a gente não tem que ter vergonha de nada. Quando tem que fazer oração para ele, eu estou conversando com uma pessoa que está aqui, ó, minha vida está escancarada para ele. Aliás, a gente vai ter essa consciência um dia, né, gente? A nossa vida está escancarada para todo mundo espiritual. Né? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? E daí está a importância da lei da adoração. O que a lei da adoração ela vai fazer? Ela vai fazer, em primeiro lugar, eu reconhecer o que é Deus, o meu relacionamento com Deus,
né? Como vou me relacionar com Deus, e principalmente me colocar em contato com a prece, esse exercício da prece. Hoje eu chamo isso, falo, é exercício. É igual a pessoa que está querendo sair agora daquela comorbidade dela, aquele estado ainda de acomodação. Eu quero voltar a fazer um exercício físico. Eu vou começar a dar uma caminhadinha de 100 metros, 200 metros. O que vai ser essa caminhadinha? Pai Nosso que estás no céu. Vou começar a aumentar para 1 quilômetro. Eu começo com o Pai Nosso, mas daqui a pouco, Senhor, você pode estar me ajudando aqui, eu estou precisando disso, tal, tal. Porque a gente vai, quando vai estudar a prece aqui, eu acabei não vendo nada da prece ainda, né? Vamos pegar a prece. A prece é agradável a Deus? Sim, ela é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Pergunta 658. A intenção para ele é tudo. A prece feita de coração é preferível do que aquela que você pode ler. Ah, então, olha bem, é muito bonito eu ver senhoras de 90 anos, como eu vejo, né? Ela tem o costume de sempre falar assim, né? Pai Nosso que está no céu, e depois Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Às vezes o credo também é crê em Deus Pai Todo-Poderoso, que são orações que trouxeram prontas, né? Decoradas lá. Tá, se você estiver fazendo essa oração de coração, faça. Mas ele está colocando aqui para a gente, a intenção é tudo. É melhor fazer de coração do que aquela que pode ler. Vou dar um exemplo para vocês, tá, gente? Você até me desculpe aqui a comparação. O Leon Denis, ele era muito nacionalista, ele diz que o nacionalismo é uma etapa evolutiva, né? Ele dizia que a pessoa que ama a sua pátria, daqui a pouco vai entender que a pátria é o universo todo, vai amar o universo todo. Mas eu, por exemplo, uma vez eu vendo o hino nacional nosso, o nosso hino aqui no Brasil, é um dos poucos que não fala de guerra. Só tem um momento que fala de guerra, né? Que fala que, mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Só isso. De resto é todo falando. Eu, quando vou falar do hino nacional também, vou cantar o hino nacional em algum momento, eu medito na letra também. O Viro do Ipiranga está falando lá da proclamação da independência do Brasil. Aí depois começa a vir, olha a riqueza do país, né? Começa lá na Amazônia, vem até aqui o Rio Grande do Sul. Olha que país maravilhoso que eu vivo, eu coração do mundo, pátria do evangelho. Eu estou aqui hoje respirando com Eurípides Bassanufo, com Bezerra de Menezes, com Chico Xavier, com Caibá Schutel, com Leopoldo Machado, que até a Rose fez questão de o carinho aí de falar dele, né, um pouquinho no início, né, com esses espíritos todos, com o Divaldo ainda encarnado. Eu estou num país que está me dando a oportunidade de trabalhar. Eu estou num país que só estamos aqui, nós somos médiuns falidos das encarnações passadas. A gente tem pavor de falar de política, porque todo mundo se comprometeu com política. Por isso que a gente tem pavor de falar de política. A gente está aqui nessa encarnação agora, nessa, talvez até na outra. Vou ficar só estudando Jesus para depois. Daqui a pouco eu vou ter que resgatar tudo que eu fiz de qualquer maneira. Não tem para onde fugir. Mas agora eu não quero política, não. Agora deixa para lá, vou só estudar Jesus mesmo. Como até a companheira falou no início, né? Nós estamos pegando o cristianismo primitivo de volta. A Casa do Caminho lá com Pedro, com Tiago, de novo. O que eles faziam? Instalações bem simples, recebiam as pessoas, divulgavam a boa nova e promoviam o alívio. Venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. De Jesus nem prometeu cura, prometeu alívio. A cura é processo de conquista interior. Cada um que vai conquistar aí com o tempo. É isso que a gente está fazendo aqui nesse país. Então, quando fala aqui fazer a prece de coração, é isso. Ele até coloca aqui também, né, que tem 3 coisas na oração: louvar, pedir e agradecer. Mas, gente, não vamos tratar a oração com formalidade, não. A minha oração não precisa ter louvar, pedir e agradecer. Muitas das vezes é só pedir, muitas das vezes é só agradecer. Me lembro de um amigo lá do Centro Espírita Leon Denis, seu Joaquim Couto, já é um senhor de bastante idade, que faz umas palestras muito boas. Ele falou assim: uma vez eu fui informado pelos espíritos que eu faço as minhas preces, eu não sou de pedir, eu só sou de agradecer. Eu também sou assim, eu, Robson, também sou assim. Minhas preces são mais de agradecimento, muito pouco de pedido. Quando vai pedir, pede mais pelos filhos, né? pela família. Tal. Aí ele falou assim: ó, como você não pede, os espíritos te respeitam. Eles ficam do lado observando. Agora, se você pedir, eles vão ajudar de maneira
mais direta. Mas você não pede, eles respeitam. Então, às vezes, a gente tem que descer um pouquinho do pedestal também. Estou precisando de ajuda agora, vocês podem me ajudar? A gente fica muito querendo desenvolver aquela independência também, né? A vaidade nossa, né? Me ajuda também, eles vão ajudar. Mas eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, gente, às vezes aquela prece da criança fala, papai do céu, eu quero muito uma bicicleta bicicleta. Bicicleta era coisa do meu tempo, né? Hoje o pessoal quer iPhone, né? Papai do céu, eu quero muito uma bicicleta. Está sendo uma prece muito mais sincera do que aquela decorada que você fala desde o início e às vezes com a mão assim, né? Outra coisa, vamos entender prece. A mão assim eu já falei, era a algema da época, né? Amém. O que é amém? Que assim seja. A tradução de amém é que assim seja. Tá? Então, o que é aleluia? Aleluia, você traduzir, gente, aleluia significa é verdade. É como se alguém tivesse do meu lado falando assim, hoje vai esfriar. É verdade, é verdade. Então, às vezes, eles têm os costumes, né? A pessoa está falando, aleluia, aleluia, aleluia. É verdade, concordo. É isso. Para a gente não estar repetindo as coisas sem saber o que está fazendo, né? E falando as coisas assim, sem... Não, vamos entender, ter a compreensão daquilo e até mesmo ter o respeito também por aqueles que fazem, né? Deixa ele fazer do jeito que ele está fazendo. Tem uma perguntinha aqui do Livro dos Espíritos, né, em relação à prece. Aliás, são duas perguntas que vale a pena a gente analisar com mais calma, né? Primeiro é a 662, que fala, vem cá, eu posso fazer oração por outros? Então, quando eu estou fazendo oração por outros, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou pedindo ao meu anjo da guarda e aos espíritos familiares, aqueles que me amam, que estão mais próximos de mim, que deem uma atenção a uma determinada pessoa, certo? Vou contar uma coisa para vocês. A gente começou um trabalho na nossa casa no ano de 2005, que acontece até hoje, que é entregar comida para morador de rua, né, para os nossos irmãos que estão vivendo essa prova, que é uma prova duríssima. Então, vão as companheiras lá para casa para poder fazer a comida, eles botam uma média de 120 a 150 quentinhas e vão para a rua fazer aquela entrega. Você vai chegar na rua para entregar comida, a pessoa ela está doente, ou muitas das vezes ela está obsediada. Então é muito comum você quer jantar, companheira? Você dá o prato para ela vira o prato e joga no chão. Não vou dar o prato nunca mais para ela. Não faz isso, não. Não foi ela que fez, não. Foi um espírito que fez ali através dela. Ela está obsediada, coitada. Deixa, né? Tem uma pessoa que tem umas 4 semanas jogando o prato no chão até começar a conseguir comer o quinto. Tá? Mas não tem... Por que eu estou contando isso para vocês? Daqui a pouco a espiritualidade na nossa casa vira para a gente, olha, vocês estão indo para a rua, os amigos daqueles que estão morando na rua, quando vocês terminaram de entregar a comida, seguiram vocês e vieram até aqui para saber quem são vocês. Quando chegaram aqui, gostaram do trabalho e estão até trabalhando junto com vocês. Então, olha só, gente, por que a gente não vai fazer prece por outro? Quando a gente pede para o outro, é isso que a gente está pedindo, para que, né, possa estar tendo essa ajuda. E depois ele fala assim, vem cá, eu posso orar por quem já morreu? Gente, essa questão é uma questão delicada, porque é o seguinte, a gente sabe que os espíritos eles são sensíveis aos nossos pensamentos, tá? Então, olha só, se eles estão felizes, ficam mais felizes ainda, se eu pensei neles, né? E se estão tristes, aquilo pelo menos está em sofrimento, aquilo é um lenitivo para eles. Gente, pensar em alguém desencarnado é a mesma coisa que eu pegar o telefone celular e ligar para a pessoa e falar com a pessoa, ou então ir na casa da pessoa e falar com ela. Ela está sabendo que eu estou pensando nela, está sentindo e está recebendo a mensagem. Se não receber imediatamente, fica a chamada perdida, tá, gente? Não tem a chamada perdida. O que você está falando? Você lembra do André Luiz? O André Luiz, depois de um tempão lá no umbral, quando ele foi para o nosso lado, tinha chamada perdida para ele. Tinha uma senhorinha que fazia prece para ele direto. Né? Então, se não chegar agora, vai chegar em algum momento. Daqui a pouco lá na frente você vai abrir. Então, a gente tem que fazer uma filtragem dos pensamentos que a gente tem com relação a quem está lá do outro lado da vida. Né? Então, o que acontece? Tem religião por aí que diz que morreu, você não pode mais pensar na pessoa.
E tem utilidade? Tem, porque tem pessoas que realmente elas são ali obsediadas ao contrário, daqui para lá. A obsessão acontece do encarnado para o desencarnado. Ou então, para falar isso de maneira mais compreensível, até para a gente poder entender, né? Alguém aqui já assistiu o documentário que tem aí no YouTube, As Mães de Chico Xavier? Se não assistiram, assistam. O que é o documentário? Existia um trabalho chamado Correio de Amor. Chico Xavier, em Uberaba, recebia 60 pessoas. Não era mais que 60 pessoas. As pessoas chegavam na quarta-feira, dormiam na fila, sentado, de quarta para quinta e quinta para sexta, para não perder o lugar. Né? A grande maioria eram mães que perderam seus filhos. O filho, quando trazia a mensagem para a mãe, falava assim: mãe, parece que depois que eu morri, eu adoeci aqui do outro lado. Porque cada vez que a senhora lembra de mim, um acidente, né, ou tem ideia de suicídio, ou fica, né, se martirizando, eu fico revendo o tempo todo a cena aqui da minha morte, o meu sofrimento, e não consigo sair disso de jeito nenhum. Quer dizer, o espírito, coitado, está sofrendo porque o encarnado não está deixando ele em paz também. Né? Então a gente tem que ter uma maturidade, gente, para lidar com esse tema, e tem que pensar assim, ó, eu vou fazer prece por aquele que desencarnou? Vou. Eu, por exemplo, eu sou obrigado a passar em frente ao cemitério que a minha mãe foi enterrada, né? O corpo da minha mãe foi enterrado, é claro, né, gente? Há 11 anos. Nos primeiros momentos, eu passava e me emocionava um pouco. Aí, quando me emocionava, eu em pensamento, mãe, é só saudade, mãe, não fica preocupada com as minhas lágrimas. A senhora vai sempre morar aqui no meu coração, eu quero que a senhora esteja bem. E o que eu estou falando para ela está chegando para ela. A gente já teve até comprovação disso, de um amigo na nossa casa, que ele falou assim: eu vou orar por você, e parece que ele fez a oração 3 semanas seguidas só. Aí depois o espírito se manifestou, falou: pô, você lembrou de mim 3 vezes, depois não esqueceu, nunca mais lembrou de mim. Ele depois veio falar com a gente. Quando a gente tem essa comprovação, fica uma coisa legal, né? E outra coisa aqui para a gente. Pode-se orar os espíritos? Pergunta 666. Pode orar os espíritos? Na Igreja Católica, a gente tem um costume, né, por exemplo, de fazer oração para Nossa Senhora. No centro espírita, muitas das vezes se faz oração, no meu caso aqui, né, para Leopoldo Machado, para Dr. Erma. Gente, vamos pensar aqui numa coisa. Olha só. O tema do encontro do Chico Xavier do ano passado foi: quando eu oro para Chico, eu me coloco em seus braços. Aí eu parei para pensar com o grupo, né? Falei: gente, eu nunca orei para Chico. Alguém aqui já orou para Chico? O que a espiritualidade está querendo dizer com isso? Aí falou: peraí, a gente na nossa casa é normal falar: Senhor Jesus, né? Leopoldo Machado, por quê? Porque Leopoldo Machado ele é o mentor da minha casa. Agora, dentro da minha casa aqui, eu estou dormindo no meu lar. Será que é conveniente eu lembrar de Leopoldo Machado também? Depende. Se eu estiver envolvido em alguma atividade da casa, eu vou envolver o mentor para ver se eu busco alguma inspiração dele também. Mas Leopoldo Machado, primeiro, eu estou pensando em Leopoldo Machado. Será que ele pode me responder agora? Pode ser que ele esteja fazendo 1 milhão de outras coisas. Pode ser que o espírito que você esteja evocando nem em condições de te atender ele esteja. Porque às vezes a gente tem uma visão equivocada, né? A gente acha que teve muito sucesso aqui na Terra, chega lá e está ainda em situação complicada, né? Tem isso também, né? Então, o que acontece? Ele coloca aqui: pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. O poder deles, porém, vai ser proporcional, sempre proporcional à superioridade deles, e mesmo às vezes tendo superioridade, vai depender do Senhor de todas as coisas. Tem que ter permissão para isso. Então, gente, vamos botar aqui, ó, é muito mais seguro você fazer a prece direto para Deus. Mas não é porque você está fazendo a prece falando de Leopoldo que vai deixar de ser atendido, não. Deus de amor não faz isso, não. Ele vai olhar para a gente igual a gente olha para as crianças e fala assim: eu não vou deixar de atender porque é criança, pô. Consegue entender o que eu estou falando? Agora, me foi cobrado uma coisa. Falou para mim assim: olha só, você está fazendo parte de um encontro sobre a vida e obra de Chico Xavier há 18 anos. Chico Xavier, qual foi o papel dele? Escreveu mais de 400 livros. Divulgação da doutrina espírita. Quando você está fazendo palestra ou um seminário como esse, você está fazendo o quê? Divulgação. Você não acha que você pode evocar o Chico quando você for começar, não? A fazer um trabalho desse, não? Eu falei: não tinha pensado nisso. Mas eu não consigo me imaginar fazendo a prece quando acorda, pensando no Chico. Entendeu o que eu estou falando?
Porque a gente fica pensando, gente, os espíritos têm tanta coisa para fazer também, tem tantas atribuições, tem tanta, né? Aí eu me lembro até do Chico mesmo, quando estava dentro do avião, você lembra que o avião parecia que ia cair? Aí que ele lembrou do Emmanuel, o Emmanuel aparece, o que foi, cara? Não, a gente está com risco de vida. Ó, se vai morrer, morra com educação. O Chico, eu quero saber como é que se morre com educação. Ainda brinca com ele ainda na hora, né? É um relacionamento tão gostoso, gente, tão legal, tão de amigo, que tem até brincadeira entre um e outro. Na verdade, o Chico devia estar falando com ele assim, ó, daqui a pouco é você que vai estar aqui encarnado, eu vou estar aí do outro lado, tá? E é o que está acontecendo agora. O Emmanuel está encarnado lá em São Paulo, segundo os espíritos aí, né? O Divaldo disse que já viu até o Emmanuel reencarnado. Era uma criança pequena aí na época. Tio, já li o livro dos espíritos 2 vezes. Aí ele passou a mão na cabeça da criança, e quando a criança está lá embaixo, a Joana de Ângeles aparece, olha de novo, olha quem é. Era o Emmanuel, estava ali, uma criança já. Está lá em São Paulo encarnado. E é o Chico que está desencarnado agora. Então, gente, se a gente conseguir estabelecer esse contato através da prece, né, por isso que é o tema mais importante, talvez, da doutrina espírita mesmo, esse que está aqui dentro da lei de adoração. Todos os outros têm importância, obsessão tem, emancipação da alma, né? Essa parte toda de mediunidade tem. Mas, gente, esse contato aí nosso com o anjo da guarda, a nossa relacionamento com Deus, com Jesus, é o mais importante. É muito bonito esse estudo, e é um estudo que a gente deve se dedicar a ele mesmo. Né? Então, olha só, eu falei, estou olhando aqui para o relógio, pô, já são 11h13 aqui no meu relógio. Tá todo mundo assim, fazendo assim com a cabeça, mas tá todo mundo entendendo. Tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma colocação para fazer, não? Robson, ao final, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ou então posso até fazer agora. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão 664, quando Kardec faz essa pergunta, né? Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Essa é a primeira parte dessa pergunta. A oração pelos espíritos sofredores, por aqueles que estão sofrendo muito. Tá. Olha só, eu vou responder essa pergunta, mas pegando um caso pessoal. Tá? Tem 11 anos que eu me dedico a fazer. Sempre que eu posso escolher, eu gosto de falar sobre suicídio e eu vou em muitos lugares falar sobre suicídio. Tá? Por quê? Porque uma pessoa muito querida, ela tomou o caminho do suicídio e foi uma situação muito dura, como sempre é dura para todo mundo. Essa pessoa não era espírita e em primeiro lugar, eu fui na minha casa lá no Leon Denis, que é a minha casa do coração. Eu escrevi para os espíritos assim, né? Falei, olha, queria muito pedir para vocês que ajudassem essa pessoa. Se eu tivesse desencarnado, eu ia estar fazendo de tudo para tentar ajudar essa pessoa. Aí veio a resposta dele, me dando um puxão de orelha. Já existem espíritos mais bem preparados do lado dela para ajudar. Me colocou no meu lugar, me deu um puxão de orelha assim. Ele falou assim: quer ajudar a gente? Pense nos bons momentos que vocês tiveram, procure vibrar sempre nos melhores momentos. E eu comecei a fazer a minha prece noturna, porque a gente pega, tem a diurna e tem a noturna, né? A minha era da noite. Foi opção minha. Na minha prece noturna, eu todo santo dia, eu me imaginava num local de uma cachoeira, já que você está no morro aí, em Petrópolis, né? Com cachoeira, eu sentado numa pedra com essa pessoa e conversando com essa pessoa assim, ó, agora depende de você, tem coisa que ninguém pode fazer por você. É só você que pode fazer por você mesmo. Gente, está no Evangelho. Pedi e obtereis. Jesus até fala assim, se vocês sendo ruins do jeito que são, se um filho pede pão, vocês nunca vão dar pedra, imagina o pai que está no céu, não é assim que está no versículo lá? Pede que você vai obter. Então eu fazia isso todo dia. Aí tem um dia, uns 2 anos e meio depois, tá? Porque a situação do suicídio é uma situação muito dura, a gente sabe disso. Eu estou dentro do passe de cura e o médium, sem ter o menor conhecimento de nada, para na minha frente e fala, olha, as suas orações deram certo. E me explicaram como é que elas foram acontecendo. A pessoa estava em sofrimento. A minha oração por ela está sendo assim, ó, tem coisa que é só a pessoa que pode fazer. Ninguém pode fazer por ela. Não adianta. É ela que tem que tomar a iniciativa mesmo de fazer. Então,
a descrição que foi me dada foi isso. Ela estava num ambiente muito turbulento, aquela sintonia toda com os outros suicidas, né? Enfim. E quando eu fazia a oração, é como se eu tirasse ela daquele ambiente e colocasse ela aqui. Mas ela estava num ambiente tão perturbador que ela não se deu conta durante muito tempo do que acontecia. Só sentia um alívio. Com o tempo, ela identificou e sabia quem eu era. Quando soube quem eu era, ela ficava esperando aquele momento para ter a prece de novo, né? Para ter esse contato de novo. E depois que ela entendeu que ela deveria fazer a parte dela, ela fez a prece. Gente, vocês lembram como é que André Luiz conseguiu sair do umbral? Ele ficou 8 anos no umbral, segundo. Dizem que o período é maior, foi para preservar ele da família, né? Para a família aqui da Terra não saber quem ele era, né? Mas ele botou 8 anos. Vamos pegar os dados do livro. 8 anos no umbral. Quando que ele saiu do umbral? Ele saiu do umbral quando ele fez uma prece fervorosa, que ele não sabe dizer nem quanto tempo ele ficou em prece, e quando olhou para frente estava o Clarence, que é um dos ministros do nosso lar, na frente dele. Depois ele soube que o Clarence estava do lado dele o tempo todo a pedido da mãe, né? Da mãezinha dele. Então, o que acontece, gente? Quando a gente faz a prece por aqueles que estão do outro lado, principalmente os sofredores, eu vou convidar a gente a pegar o capítulo 28 do Evangelho, quando fala assim, prece por aqueles que acabam de desencarnar. Ele fala assim, ó, a prece por aquele que acaba de desencarnar não tem por único objetivo demonstrar o afeto que você tem pela pessoa, não. Tem principalmente abreviar a perturbação que se segue após o desencarne e facilitar a passagem da pessoa. Então, a prece vai ter 3 objetivos. Não é só mostrar que eu te amo, que eu não, nada disso. Eu te amo também, agora eu quero te ajudar no momento de passamento e também no momento de perturbação. Então, a prece por aqueles que sofrem tem que ser aquela coisa, ó, meu amigo, te amo, você continua sendo meu amigão, e eu estou aqui pedindo muito para que você também seja ajudado, mas para que você faça a sua parte, você tem que fazer a sua parte. Tem coisa que não tem jeito, o arrependimento tem que vir daqui, a gente tem que pedir uma nova oportunidade, mas quando a gente pede, a gente é atendido. Consegui responder? Sim, meu amigo, obrigado. A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com o tema morte, né? Porque a gente é muito apegado ainda, né? Mas vai ter uma hora que, conforme o relacionamento com os espíritos vai se tornando mais ostensivo, a gente vai entender que a morte é só uma fase da vida. Eles estão muito vivos e mais vivos do que nós. E sensíveis aos nossos pensamentos. Esse que é o... Mais alguém? Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa? Tem um tempinho aí, gente. Eu também queria fazer uma outra pergunta a você. Nós vemos, às vezes, alguns companheiros que utilizam a prece para questões muito pessoais e até buscando a prece no sentido, entre aspas, da eliminação do outro. Como é que essa questão é vista, é percebida pela espiritualidade? Apesar de ser uma coisa muito simples da gente falar, mas a gente ainda vê esse tipo de coisa, né? A prece, tipo assim, eu quero que Deus faça justiça, eu quero que Deus, eu entrego a Deus a alma dessa pessoa, mas nesse sentido ainda de muito, até de um desejo de vingança patrocinada pela espiritualidade. Vamos lá, pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro que jamais é recusado quando é pedido com sinceridade. Aí, letra A. Como é que certas pessoas que oram muito são, apesar disso, de péssimo caráter, ciumentas, invejosas, ranzinzas, carentes de benevolência e de indulgência e até mesmo viciosas? Resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no cumprimento da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos.
A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, não porém um estudo de si mesmo. Não é um remédio que é ineficaz, mas é a maneira como é utilizado. Então, olha só, eu quando vou falar desse tema, eu me lembro de um filme aqui do nacional que teve alguns anos atrás, Cidade de Deus. Um grupo de pessoas vai sair para fazer um assalto e faz uma oração para que dê tudo certo durante o assalto. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Eles não estão tendo a menor noção do que está acontecendo. O que vai acontecer naquele momento? Pelo simples fato de ter feito a oração, está chamando para o lado dele os bons espíritos que vão envolvendo na medida daquilo que é permitido para eles, porque eles também não fazem milagre e, mais ainda, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Né? Mas a prece ela deve ser muito mais um estudo de si mesmo, igual está dizendo aqui para a gente. Então, quando a gente consegue autoconhecimento, né? E a gente só vai se autoconhecer quando a gente disciplinar o estudo do Evangelho, que deve ser diário para a gente poder identificar onde a gente está desafinado, a gente vai encontrando esses pontos que a gente ainda está em desacordo. E, na verdade, a gente vai perceber que essas preces que a gente está fazendo, elas podem, por ser uma evocação, elas algumas vezes vão estar sendo ouvidas até pelos nossos espíritos familiares. E, infelizmente, pode até estar sendo atendidas. Tá? Porque o que acontece? Não tem aquele irmão que vai brigar pelo outro? É errado brigar. Mas ele, para defender o irmão, ele vai brigar? Espírito familiar não significa espírito superior. Ele te ama, é teu amigo, mas também é um espírito inferior, igual a gente também, ainda. Né? Então, às vezes, você faz a prece, teu espírito familiar está aqui do lado e fala, eu vou atender esse pedido aqui para ele. Um espírito superior não faz isso. Não, é meu irmão que está querendo, está pedindo. É o mesmo relacionamento que tem aqui entre encarnados. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado também com o que a gente pede nas nossas preces. É claro que ele só vai obter o êxito de acordo com até onde a capacidade dele vá também, né? A gente sabe que... Eu vou falar aqui do Divaldo Pereira Franco. Uma vez assistindo o Divaldo falou assim, eu desafio, podem fazer macumba, fazer feitiçaria. Falei, meu Deus, o espírito, para falar dessa maneira, tem que ter um galardão muito grande, né? Mas eu fiquei pensando, gente, os espíritos vão atacar ele aonde? O Divaldo é o quê? Ele tem uma tendência viciosa? Ele é alcoólatra? Ele é mulherengo? O que ele não tem nenhum... Aonde os espíritos vão atacar? O Divaldo já entregou algumas vezes, que ele é muito humilde nesse ponto, né? Nesse ponto a gente tem que reconhecer. Ele diz que o maior problema dele é a vaidade. Então a pessoa chega... Parece que é paradoxal, mas ele tem a humildade de dizer que a vaidade é o pior defeito dele. Né? E eles, se os espíritos quiserem atacar, vão atacar na vaidade. Tá certo? Então, assim, a prece, com o tempo, ela não vai deixar... A pessoa está fazendo um montão de pedido de maneira egoísta, né? Está atraindo os bons espíritos para o lado dele, que estão tentando intuir, mostrando para ele que o caminho que ele está tomando é errado. Se vão ser atendidas ou não, aí vai depender da maneira. Fala que não é... A pessoa não deixa de ser ciumenta, invejosa, ranzinza, né, carente de benevolência e tal. Mas eu oro muito. Estão orando o tempo todo, orando o tempo todo. Está atraindo para o lado dele os espíritos superiores que estão tentando modificar esse quadro. Mas... livre-arbítrio é nosso. Enquanto a gente não permitir, eles não conseguem também muita coisa, não. Só através do estudo, com calma, né? Tendo esse cuidado também com os espíritos familiares. Tá bom? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Pode fazer, Ana. Liga seu microfone. Não, é Inês. Inês, espera um pouquinho, Inês, tá. Constantino vai fazer primeiro e depois você faz. Pode fazer, Ana. É sobre a prece mesmo. No meu caso, desencarnaram 2 pessoas na família, né? No caso, meu pai, meu marido. E eu fiz uma prece para eles, porque eu não aguentava mais o sofrimento, né, deles, e eu sofrendo também, né? Então, eu pedi a Deus, né, que fosse feita a vontade dele, claro, que eles desencarnassem, porque eles estavam sofrendo muito. E eu também não estava aguentando mais ver o sofrimento deles. Aí, dias depois, eles desencarnaram. Aí, depois eu fiquei pensando, né, porque dá a impressão que é um pouco egoísmo. Eu estava pensando mais no meu sofrimento, porque eles estavam em coma.
né, já. Então, eu queria saber o que a espiritualidade diz sobre isso, né? Da gente pedir para desencarnar, porque chega uma hora que a gente pede tanto para ficar, e a gente começa a perceber que eles não vão mais ficar com a gente, né? Que eles, qualquer momento, eles vão desencarnar. Aí eu pedi para que eles fossem logo, porque eu também já não estava mais aguentando. Não, então, olha só. Tem um livro, foi o quarto livro escrito por André Luiz através do Chico, Obreiros da Vida Eterna. Esse livro ele tem 20 capítulos. Você pode pular os 10 primeiros, porque os 10 primeiros está falando só do caminho que eles fizeram do nosso lar até chegar aqui na Terra. No 11º em seguida, você vai ver o caso das pessoas que estão sendo atendidas. E é o seguinte: 5 pessoas vão desencarnar. Ele está contando como é que vai ser a desencarnação dos 5 e como a equipe vai estar ajudando. Então, a recomendação que tem no livro, né, que você tira da lição do livro. Em primeiro lugar, a gente não deve, nosso caso pessoal, nem desejar morrer logo, que pode até entrar num tipo de suicídio ali, não vai ter aqueles efeitos do suicídio tão rigorosos como o suicídio direto e indireto. Tinha um outro nome, eu não vou lembrar agora um outro nome, até o André Luiz usa um outro nome, mas ele diz que teve um espírito que, por ele desejar morrer o tempo todo, quando ele desencarnou, ele teve uns embaraços ali por conta desse desejo. Então a gente não deve nem desejar, nem prolongar o tempo aqui e nem também morrer logo. A gente tem que deixar a coisa acontecer da maneira mais natural. E o seu caso é diferente. O seu caso é o seguinte: ele vem dizendo para a gente que às vezes eles estão tentando promover a desencarnação da pessoa e está tendo muito pedido de oração que não está permitindo com que aquela desencarnação seja concluída. Então, eles até, às vezes, para dar aquela tapeada, desculpa aqui a palavra assim, né, mas é isso mesmo, eles proporcionam como se fosse uma espécie de melhora para a pessoa, para que diminuam as orações em favor daquela pessoa, eles possam promover a desencarnação dela. Porque, na verdade, a força dos pedidos das pessoas está atrapalhando o trabalho daqueles espíritos de promover a desencarnação. Entendeu? Desencarnação vai ter sempre uma equipe de espírito ajudando a gente a desatar os laços, a cuidar da gente. Vai ter sempre uma equipe ali. Por isso que quando eu vou até em cemitério, né, fazer prece, eu sempre faço prece também por aquela equipe que está ali operando o corpo da pessoa que está desencarnando. Entendeu? Então, no seu caso, não. Você falou assim: ó, eu não quero ficar prendendo mais essa pessoa. Se for da vontade de Deus, olha a palavra correta que você usou. Se for da vontade de Deus, não fica se prendendo mais por mim, não. Porque eu também já estou cansado, ele também está cansado, eu não quero mais ver sofrimento. Não tem nada de errado nisso que você falou. Você pode ficar tranquila, não traz problema nenhum. A gente só tem problema, às vezes, às vezes a pessoa já está no momento de desencarnar, está num sofrimento, a gente não quer perder a pessoa do lado. É meu pai, é minha mãe. Às vezes você fica prolongando o martírio daquela pessoa ali, né, de maneira desnecessária. Então, se a gente trabalhar essa ideia na cabeça sempre dentro do tempo de Deus, tá bom, já tá legal. A ideia é boa. Marinês, pode perguntar. Bom dia, o Robson. É o seguinte, o seu nome é esse mesmo, né? Olha, eu queria saber, eu acho até a Igreja Católica, porque aqui em casa a gente vive no ecumenismo. Minha filha é muito católica e eu tenho amigas também que o são. E elas fazem muitas preces, oração mesmo. Tem até um dia da semana específico que elas ficam 3 horas orando pelas mães que pedem pelos filhos, né? Esses filhos que às vezes já desencarnaram, mas muitas vezes eles estão aqui, mas eles não ajudam em nada, né? A mãe está passando por uma série de dificuldades e eles já vieram, quer dizer, tem aquela família que vem mais certinha, né? E tem aquela família que vem, né, com muitos desafios. Mas eu acredito firmemente nisso,
porque as mães que oram pelos filhos, né, como Maria, e tem a história, essa história eu acho que é verídica, né? Porque eu já li também, e como já li, eu tô acabando de estudar esse livro, qual você falou, Obreiros de Vida Eterna, e é pura verdade. Alguns têm, por mais eles tenham feito um trabalho muito bom, mas eles têm uma dificuldade, a família que não quer, né? Ainda fica chorosa, né? Tem toda uma dificuldade, mesmo ele tendo sido espírita. Nós já estamos, acho que, no capítulo 14º, mais ou menos, está acabando. Mas eu queria saber que eu acredito que há uma eficácia da prece mesmo para essas mães que oram, por aqueles filhos que estão, às vezes, enredaram pelo caminho não correto, né? Que aqueles que não dão atenção à mãe, como está no capítulo do nosso mandamento, honrar pai e mãe, né? E essas mães, elas oram, como o Chico fazia isso, né? Elas iam, mas muitas delas desesperadas. E eu tenho isso até pela história de Santo Agostinho, né? Que Santa Mônica orou, eu li o livro, 30 anos, né, pela conversão dele, e ele se converteu. Ele era um homem muito instruído, mas ele vivia naquela vida mundana, né? E ele Muito se namorador, né? converteu. Hã? Muito namorador, né? Muito. E ele se converteu, foram 30 anos de oração. E também tem outra aqui, eu acho que orou muito, também depois se tornou a Igreja Católica que fala Santa Rita, né? Também dizem que ela é protetora, né, até dos endividados, que ela até teve uma dificuldade, que ela foi casada, aí teve uma série de coisas para ela entrar para desafios para entrar para a ordem lá dela, né? E outras. Mas eu acho que, como você falou, a Igreja Católica, lá do Carismático, já está tomando essa direção, não é verdade? E Assim. eu acho que não é poder, eu acho que a oração de mãe, né? Quando você faz um coração mesmo, e como eu faço também à noite, por outras mães que nós conhecemos que estão passando por dificuldades, como até ontem a minha amiga estava conversando comigo, dificuldades com o filho, com a filha. Eu falei, minha filha, você tem que orar, independente de ser católica, evangélica, né? Que o meu marido era presbítero, então também já faleceu. Mas eu acho que o importante é o como você explicou também, como orar. E a oração de mãe, ela é carregada de um amor tão forte, e feito sempre, como você falou, aquela hora, ela dá um... Eu acho que eu sinto isso, porque minha mãe, eu sentia, né? Até cheiro de rosa, essas coisas, porque minha mãe também era muito orante, né? Então eu digo assim, mamãe está aqui hoje, entendeu? Porque eu sinto, eu fico até arrepiada, sinto, porque nós vivemos, mamãe era muito católica, como eu disse, vivo nesse ecumenismo, né? E eu acho que isso é louvável dessa parte dessas mães que oram, mas elas não ficam rezando só o Pai Nosso, como você falou, elas rezam o Pai Nosso, mas sabendo, mesmo aquelas pessoas mais humildes, que essa minha amiga de comunidade, elas oram, fazendo a interpretação, por mais simples que seja, do Pai Nosso e da própria Ave Maria. Não é verdade? Vamos ver a posição do nosso amigo Robson sobre esse assunto. Robson, você pode responder a Maria Inês, por favor? Com uma frase: o amor de mãe é o maior amor que existe na Terra. São vários espíritos que confirmam isso. Eu também acho. Tem. Por mais que eu ame como pai, eu não consigo imaginar o que deva ser um amor de mãe, né? Então, é o amor mais puro. E a gente vê até um caso numa das obras de André Luiz, quando uma mãe vai pedindo insistentemente ao orientador pelo seu filho que se encontra em situação difícil. Chega um momento que até o André Luiz fica meio cansado de toda hora aquele espírito
buscar o orientador, pedir ajuda. Aí ele vira assim, né, para o orientador, André, e diz assim: nossa, mas essa mulher insistentemente vem atrás de você para perguntar pelo filho dela. E o amigo espiritual olha para ele assim, com aquele olhar benevolente, e diz: André, ela é mãe. Então é linda essa resposta, né? André, ela é mãe. Então a mãe vai sempre pedir pelo seu filho, né? Realmente é uma coisa belíssima. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta? O Robson? Tudo bem? Então, Robson, meu amigo, se você encerrou suas considerações, Uhum. eu só tenho a agradecer a você por essa disposição de estar aqui conversando conosco na casa de Francisco de Assis. Nós temos aqui o nosso grupo de 12 pessoas, mas que com certeza gostaram muito das suas colocações, da sua simplicidade, do amor que você passa e nós percebemos na sua palavra, porque nos tocou, pelo menos tocou muito profundamente no meu coração. E nós agradecemos muito a você, a equipe do Centro Espírita Leopoldo Machado, a equipe espiritual que nós percebemos a presença, de todos esses amigos que aqui se encontram, por nos proporcionar nessa manhã de domingo esse momento tão bonito, onde nós estamos falando sobre algo muito importante, que é a lei de adoração. Se você quiser fazer mais algumas considerações, eu abro aqui a palavra para você. Só agradecer a vocês pela oportunidade da gente estar estudando também, né? Primeiro ouvido que ouve é esse aqui. Tá bom? E sempre que puder contar, estamos aqui, tá bom? Pode contar comigo. Muito obrigado, meu amigo. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui esse momento, que foi um momento de muito aprendizado, de muito crescimento, agradecendo a Deus essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Pai nos concede de crescer, de aprender e uma oportunidade para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, para encerrarmos o nosso trabalho da manhã de hoje, eu vou pedir ao nosso irmão Robson para fazer a nossa prece de agradecimento. Agradecimento a esse momento e, mais uma vez, essa oportunidade que tivemos de comemorar a fundação, né, a existência dessa nossa casa, que é o nosso cantinho aqui na Serra. Então, Robson, eu te passo a palavra. Muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família e o seu trabalho. Senhor Jesus, querido mestre, queridos mentores dessa casa amiga, Francisco de Assis, querido Leopoldo Machado, a gente só tem a agradecer do fundo do coração, porque aniversário de casa espírita, a gente lembra de Leon Denis, quando fala que luz se acende e se leva adiante. Que nesse momento a gente possa estar pensando em quantas pessoas já passaram por nossa casa, quantas pessoas receberam o lenitivo do sentimento na hora que colocaram o pé dentro da casa, o envolvimento dos espíritos, receberam a mensagem consoladora da doutrina espírita, da sua maneira mais simples, no estudo do livro dos espíritos, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada vez que a gente também foi tratado e entra em nossa casa e depois retorna melhor do que quando a gente chegou. E a gente só tem momentos como esse a agradecer do fundo do coração. Pela estrutura física da casa, pela família espiritual que está reunida agora, dando início ainda tem essa coisa sempre muito forte dentro da gente, ainda estamos dando início ainda ao verdadeiro movimento cristão, esse que está pegando o cristianismo primitivo, esse grupo de 12 pessoas, mas que estão com esse comprometimento de estudo, de compreensão e de trabalho também dentro da doutrina espírita. A gente pede só que
esse dia possa estar sendo festivo dentro de cada um, mas de reflexão também sobre as responsabilidades do espírita no Brasil, no mundo, e principalmente na região em que a gente se encontra, que é uma região que precisa também muito da nossa ajuda, independente da preocupação de estar convertendo ou não as pessoas que estão ao nosso lado. Nós tivemos um evento que trouxe muita dor no início do ano, mas que a gente teve também a oportunidade de ver a união de todo esse povo, também mobilizando para a reconstrução da cidade, para a limpeza da cidade. E esse momento também demonstra para a gente o quanto esses aprendizados da doutrina espírita valeram a pena e vale a pena sempre. Então a gente pede também aos mentores da nossa casa que possam estar nos auxiliando para que a gente possa estar levantando a bandeira do espiritismo, mas também cumprindo esse papel junto a essa sociedade que a gente está inserido. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo, pelas suas palavras, pelo seu carinho. E eu quero deixar aqui, mais uma vez, um agradecimento a todos vocês, meus irmãos, que ao longo do tempo têm estado conosco, participando dos nossos estudos, das nossas atividades e vibrando junto conosco. Realmente, essa participação é muito importante, tá bom? Então, um beijo no coração de todos, que o Senhor continue a nos fortalecer, a nos envolver com a sua infinita misericórdia e compaixão, porque nós ainda precisamos muito, mas que possamos seguir juntos na realização dos nossos trabalhos. Robson, leve o nosso abraço à casa de Leopoldo Machado. E olha, muito obrigado a todos pela companhia. Obrigada, Robson. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, gratidão, foi maravilhoso. As palavras, tá? Parabéns à nossa casa. Tchau. Muito emocionante. E também. Deus abençoe. Tchau, Beijo. gente. Bom domingo a todos. Bom domingo. Gratidão. Valeu, muito bom. Gostamos.